Bem, boa noite a todas, todos e todes. É com grande satisfação que temos o privilégio de receber esta noite o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é, sem dúvida, um dos maiores expoentes nacionais da teoria crítica do direito. O professor José Geraldo é doutor em Direito pela Universidade de Brasília, onde é professor titular, também já foi reitor dessa mesma universidade. É um dos coordenadores do grupo de pesquisa Direito Achado na Rua, também é autor de diversas obras jurídicas no campo da sociologia do direito, da teoria crítica do direito. Professor Zé Geraldo, o nosso grupo Resistência é um coletivo informal de alguns membros do Ministério Público de Goiás que se juntaram para refletir acerca da função do Ministério Público na construção de uma sociedade justa e democrática. E, para isso, professor, a noção do direito enquanto legítima organização social da liberdade nos traz inquietações quanto aos caminhos pensados tanto em 88 e os adotados hoje. Eu me lembro de uma das suas aulas, professor, e eu posso dizer que eu tive o privilégio de ser seu aluno, do senhor dizer que o MP é uma conquista da sociedade. Mas aí é o ponto que eu trago aqui para a nossa conversa. Qual deve ser o lugar dessa instituição nesse modelo de direito horizontal, plural e democrático? Boa noite, professor. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. O senhor tem a palavra. Então, queria cumprimentar aos participantes do coletivo, né? Resistência. Vamos ver qual é o alcance, não só semântico, né? Mas político dessa expressão de autodesignação do grupo, né? Que eu penso que provavelmente fruto da conjuntura, né? Que leva em conta salvaguardar uma identidade que foi estabelecida também política e historicamente, mas também exercitar, né, um protagonismo no social que leve em conta prorrogar na sociedade civil essa atribuição que a Constituição atribuiu ao grupo, à instituição, do ponto de vista do projeto de sociedade que nela está inscrito, a Constituição de 88. Né? Então, queria cumprimentar a todos os participantes, especialmente ao Daniel Naif, que foi quem me convidou, né? Ele acabou de dizer, na confiança que desenvolvemos, né, em espaço acadêmico, né, uma postura de respeito e de reconhecimento recíproco, né, do ponto de vista da nossa história pessoal e da nossa história profissional. É uma alegria também reencontrar um grupo enraizado no nosso solo topográfico, aqui geopolítico, o Goiás, né? Mesmo sendo eu do Distrito Federal, o Distrito Federal está encravado no território goiano, né? E isso tem feito com que, mesmo antes, em mais de um momento, eu tenha mantido convívio com as expressões do Ministério Público no seu espaço goiano, né? Há pouco, vendo circular as notícias desse encontro, vi comentários, né, de colegas do Ministério Público muito assim, bem dispostos a me recepcionar nessa experiência, né? Inclusive vi uma manifestação de Ivana Farina, né? Que foi quem pela primeira vez me levou a Goiás. Ela ainda era uma jovem promotora, né? Ainda é hoje, né? E com aquele jeito atrevido dela, né? Na juventude dela, né? Para uma conversa com os seus colegas em Goiânia, né? Depois tivemos outras reuniões, né? Me lembro que participei de um encontro regional do Ministério Público aqui pertinho de Brasília, em Formosa, né? E fazia parte, né, dessa metodologia, né, que
a instituição, seus membros, né, adotaram, sobretudo depois de 1988, de não radicalizarem negativamente aquela atribuição da independência dos membros em relação ao órgão, né, por conta dos atributos que a Constituição oferece, né, mas se verem como um coletivo, né, que reflete sobre sua prática, sobre seu papel social, sobre as condições do exercício das atribuições que a Constituição lhe atribui, né? Então, penso que é um pouco o que está na base da formação de um grupo como este aqui, que abre as suas portas para essa conversa hoje, o Resistência, né? Debater do ponto de vista associativo, né? Comunitário, né? Participativo, essas questões dramáticas, né? Que mobilizam quem integra uma corporação, mas que não fica condicionado àquele modo enviesado de uma corporação que acaba gerando, às vezes, posições também enviesadas no que muitas vezes se denomina espírito de corpo, né? Esprit de corps, né? Então, é por isso que eu tenho visto, por exemplo, não só grupos como Resistência, né? Mas grupos como o que tenho mantido contato mais recentemente. O Edson Baeta está aí e fala por esse grupo, que é o Transforma MP, o MP Transforma, né? Que teve um papel muito importante, não só convocatório, mas também protagonista nas ações mais recentes de autocrítica dos membros do Ministério Público no tocante às questões graves, né, que a conjuntura política coloca para todos nós, né? Então, o MP Transforma foi muito presente na convocação, por exemplo, do recém-instalado e realizado Fórum Social Mundial temático Justiça e Democracia, né? Foi talvez um dos principais articuladores dessa mobilização, junto com a Associação Juízes para a Democracia e outras entidades, né? Não só para definir a agenda da convocação, que se expandiu muito para centenas de entidades, como para realizar o próprio fórum e mesmo na produção do documento final, né, que representou a perspectiva, né, de essa visão não só autocrítica, mas também afirmativa da função social do Ministério Público e dos outros organismos de promoção de justiça em nosso país, né? Também agora, eu aqui no vestíbulo da nossa sessão, conversava com vocês e lembrava com o Edson Baeta, né, que também, de novo, o MP Transforma esteve na coalizão, né, que defende o processo eleitoral no país, né? E não é algo apenas no sentido tópico de uma questão eleitoral, né? Mas defende a democracia, né? E estivemos em recente audiência, né, muito expressiva, com o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, né, levando as preocupações, né, de um conjunto de entidades, inclusive aquelas que formam o Ministério Público, a Defensoria Pública da União, os juízes democratas, né, e outras entidades da sociedade civil, para se apresentar como sociedade civil desarmada, inclusive. E
mostrar que confia, né, numa justiça democrática. E lá entregamos os resultados da Carta de Porto Alegre, do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, e a própria carta, né, que elaboramos para ser a expressão dessa coalizão. Tudo isso para dizer, né, da honra e da confiança com que me apresento a essa reunião de hoje, né? Mas também o faço na linha de resgatar, né, um percurso que é importante fazê-lo, sobretudo num contexto em que também muitas críticas são feitas às institucionalidades derivadas de um momento democrático que lhe recompôs os perfis, né, mas que, ao se consolidarem a partir, né, do que todas elas representam em termos de dimensão ativa de cadinhos do poder político que se incorpora aos sistemas que os formam, por exemplo, o sistema de justiça, né, tenham talvez provocado algum tipo de mal-estar em relação à conduta dessas instituições, sobretudo as que integram o chamado sistema de justiça, né? Há pouco participei da elaboração de uma obra que foi feita em homenagem a uma professora do Rio de Janeiro, Carol Proner, e que organizada por uma outra professora da Universidade Federal do Paraná, Larissa Ramina, né? Acabamos por produzir 3 volumes de análise sobre o que o conjunto da obra representava, que é o exame do lawfare no país hoje. Algo que, de certo modo, colocou em um certo grau de desconfiança social o sistema de justiça, né? A Alessandra Queiroga está entrando. Eu estava falando do MP há pouco. A Alessandra é uma dessas forças, né, que formam esse coletivo. Ela é aqui de Brasília, né, mas ela é de raiz goiana, muito forte, né? Ela foi criada a suco de piqui. Detesto o piqui, mas sou bem goiana. Não, você é bem mineira também, né? Não, sou bem goiana, bem Bem Brasília, goiana, bem né? bicandanga. Bem candanga, bem candanga. Mas então eu falava, Alessandra, do MP Transforma também e dessa presença dos quadros do Ministério Público, né, no movimento de mobilização e de convocação que resultou, por exemplo, no Fórum Social Mundial Temático Justiça e Democracia, e o papel que ali, né, foi exercitado, né? Mas, retomando o fio, né, eu dizia, né, que essa situação, né, que nesse livro nós vimos de modo muito contundente do tocante a essa quadra mais recente da história brasileira, né, da história política brasileira, né, que nos atravessa agora de forma muito sofrida, né, por conta do seu âmbito necropolítico em curso, né, com uma força recrudescente de autoritarismos e até de modos fascistizantes, né? Descolados daquele fascismo bem definido na teoria política, que foi vivenciado como forma de governo nos anos 40, 50, nazismo, fascismo, né? Mas que integra aqueles indicadores do que Humberto Eco denomina de fascismo eterno, né? E que, de certo modo, se expressa num modo muito antidemocrático,
totalizante do ponto de vista da construção dos sistemas institucionais e antipovo, né? Porque traduz, né, expressões fortes de alianças de acumulação no econômico, né, que dão ensejo a essa forma brutal de exclusão que a gente vive hoje no mundo todo, mas no Brasil, num paroxismo. O exemplo mais recente é essa pesquisa que representou aí caracterizar o quadro de violação do mais fundamental dos direitos, que é o direito de não passar fome, né? Uma das 4 liberdades fundamentais, que em 41, no discurso de Roosevelt, se antecipou o que depois, com a Declaração de 48, se chamou de Declaração Universal de Direitos, né? Mas que se alicerçava naquele discurso de 41, ao se colocar, dizia Roosevelt, né, o arsenal de democracia em 4 fundamentos: a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de não sentir medo e a liberdade de não passar fome, né, não sofrer a penúria, né? Então, esse quadro dramático, né, parece que não é apenas uma forma da retórica política, mas quase todos os estudos mais autênticos e críticos designam que ela é produzida e ainda produz efeitos letais, né? Basta ver a pandemia, né? Por conta de uma articulação perversa parlamentar, judicial e midiático, que gerou, né, o afastamento de uma governança eleita democraticamente e fulminou, ou tenta fulminar, né, um projeto de sociedade que estava inscrito no documento traduzido na Carta de 1988, a Constituição Cidadã, né, fruto de uma grande mobilização da sociedade civil, ali onde se desenhou o Ministério Público da Cidadania, né? E o livro que nós fizemos, 3 volumes, com muita gente contribuindo para isso, né? Tomou muita referência empírica na própria forma de desvio institucional daquilo que se chamou de lawfare no experimento de Curitiba, que levou à incriminação de um ex-presidente da República, no que, por exemplo, uma parte do Judiciário e uma parte do Ministério Público foram os principais atores. A história ela cobra sempre os desvios desse percurso, né, que é um percurso de elevação e de avanço, né, no tocante ao aperfeiçoamento das instituições, né, e na contemporaneidade em que os elementos de continuidade do histórico são muito rápidos, né, a velocidade é uma característica dos nossos tempos, né. Mas os efeitos são tão dramáticos que a gente está vendo hoje, que o preço alto, e deveria ser uma lição para a institucionalidade, é o que se abateu sobre o principal agente da justiça no tocante ao judiciário naquela experiência, e é o principal agente do Ministério Público naquela experiência. Este está demitido da instituição, né? E agora parece que na linha de ser considerado inelegível. O outro está na lata de lixo da história. Agora parece que renunciou, inclusive, a se candidatar a síndico, porque todas as outras forças de possibilidades de impunidade e imunidade que disputava, de presidente da República, deputado estadual,
se fecharam, porque esse é o problema do acumpliciamento, né? Na hora em que se disputa o botim, se vai dividir a partilha daquilo que foi a resultante, né, dessa aliança, né, os dedos são sacrificados para preservar, os anéis são sacrificados para preservar os dedos, né? Então, os seus próprios ex-companheiros, porque, como dizia La Boétie, né, na servidão voluntária, eles não se entreamam, eles se entretemem, né? Se livram, né, daquilo que não deve ser a ponta do cancro, né, do tumor, né, que começa a ser sazonado, né? Então, eu diria assim, muita gente nesse percurso se referiu a uma espécie de arrependimento, né? Uma espécie de decepção, né? Uma pessoa que eu estimo muito, que tem um verdadeiro carinho por conta da memória coletiva da construção desse período, que foi o principal responsável pela implantação desse modelo de Ministério Público Democrático, que foi o Procurador-Geral da República quando se institucionalizou a promessa da Constituição, né, de um Ministério Público de Defesa da Cidadania, depois ministro do Supremo, presidente do Supremo, né, o ministro Sepúlveda Pertence, né, falou publicamente, né, que criamos um monstro, né? Eu recuso isso, porque, como eu vivi muita experiência de construção do processo democrático, e, sobretudo, constituinte, né? Participei intensamente desse processo, representando, naquela altura, duas comissões nas quais eu tinha participação. A comissão de acompanhamento da Constituinte, que o reitor Cristóvão Buarque instalou na UNB, da qual eu era membro, e que, entre nós, foi coordenada pelo ex-deputado, ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, João Gilberto Lucas Coelho, né? Um grande parlamentar, e que foi brilhante na direção dessa comissão, até pela interlocução que criou no espaço da própria Constituinte, de Dr. Ulisses, que era seu presidente, aos dois relatores, né? O senador Fernando Henrique Cardoso e o senador do Amazonas, que foi presidente da OAB, Bernardo Cabral, relator da Constituição, né? E também na comissão de acompanhamento da Constituinte, que foi criada por Dom Ivo Loscheider, então presidente da CNBB, né? Para que a direção episcopal do Brasil tivesse uma tradução contínua e um acompanhamento permanente, assessorando a presidência e o Conselho Episcopal para os fatos, né? E nessa comissão integrávamos o Cândido Mendes, que é um grande jurista, irmão de Dom Luciano Mendes, que depois continuou o processo quando, por sua vez, assumiu a presidência da CNBB, o Fábio Conder Comparato, né, que a intelectualidade cristã, né, né, o deputado, na época não era deputado ainda, tornou-se depois, né, quando o processo eleitoral para a Constituinte se estabeleceu, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, né, meu irmão, meu fraterno amigo, trabalhei anos no escritório Sigmaringa Seixas, do seu pai, né, que foi até presidente da OAB aqui. Professor?
Se eu só me permite, só uma informação, o senhor mencionou, nossa colega Ivana Farina chegou e está aqui conosco. Ah, tá. Certo. Eu me senti acolhido quando vi a postagem dela nas redes aí, né? E me lembrei. Ela não ouviu, eu chamei ela de atrevida, não, né? Mas assim, no bom sentido, não é isso? No melhor sentido, né? Até porque ela tinha engajamento, e tem até hoje, muito forte no campo dos direitos humanos, né? E ela sempre assumiu posições muito contundentes e, portanto, imagino, né, que tenha tido atritos muito fortes, né? Porque quem sai na chuva tem que se queimar, não é isso? Isso é do Vicente Mateus, presidente do Corinthians, que tinha essas frases invertidas, né? Quem sai na chuva vai se queimar, né? Mas, então, a comissão tinha esse grupo forte, era pouco eclesial, embora nós tivéssemos entre nós um padre muito protagonista na CNBB, que eu acho que sempre achei que era um bispo enrustido, que era padre Vigílio Uchoa, né? Vigílio Leite Uchoa, que era o ecônomo da CNBB, né? Desde a fundação com Dom Helder, né? E que foi o principal mediador do diálogo dramático entre a CNBB e a ditadura, sobretudo para a defesa dos presos políticos e daqueles que eram vítimas de torturas por implementação daqueles fundamentos da Lei de Segurança Nacional. O padre Vigílio andou pelo Brasil todo fazendo mediações, né? Quando, por exemplo, muitas vezes as greves de fome eram feitas, Alessandra, para garantir o banho de sol. Eu já falo da tortura, o banho de sol, né? E também era nosso companheiro nesse campo o recém-falecido professor Dalari, Dalmo Dalari, né? Que vocês todos conhecem, né? Pelo seu papel, né? Ali, naquela altura, nós, inclusive, fomos responsáveis por refinar um documento originado das bases das comunidades eclesiais, né? Que depois ficou como documento pastoral por uma nova ordem constitucional. Agora mesmo, o mês que vem, a CNBB fará um evento para resgatar esse período e refletir sobre os fundamentos desse período, né? Eu modero uma mesa que vai ter a presença da ministra Carmen Lúcia, um debate desse período, né? Carmen Lúcia era procuradora de Estado e integrava a Comissão de Direitos Constitucionais da OAB. E também integrava essa comissão o que seria depois deputado, ex-promotor de justiça, Plínio de Arruda Sampaio, que acabou sendo, na Constituinte, o relator do capítulo do Ministério Público na Constituinte, e que foi um grande canalizador do que, na sociedade civil, foi a reivindicação de um organismo, né, que se descolasse daquela atribuição. Um antigo membro do Ministério Público Federal, Carlos Eduardo Vasconcelos, que foi nosso professor aqui na UNB, faleceu recentemente. No primeiro volume, Daniel, do Direito Achado na Rua, Introdução Crítica ao Direito, ele tem um texto que é desse período, né? Lembrando que o primeiro volume foi publicado em 1987, né? E o texto dele se chama Ministério Público, de Procurador da Coroa a Procurador do Povo, ou a história de um feitiço que às vezes se vira contra o feiticeiro, né? Então, aquela organização, que é a expressão, né, do desembargo, né,
agente de defesa dos interesses da coroa, do poder político, né? Pela mediação do social que o interpela, se descola dessa dimensão vicária de ser um instrumento de manutenção do status quo e se dá conta do que seria, né, uma expectativa do social de que não fosse uma mera advocacia do poder político, mas fosse uma mediação da cidadania por realização de direitos, né? Então, o Plínio compreendeu isso, né? O Plínio discutia isso conosco nas comissões. Eu próprio, por exemplo, representando essa comissão, fui o orador numa das comissões da Constituinte, a Comissão de Direitos e Cidadania, presidida pelo deputado Lisânias Maciel, e levava aquelas expressões de ascenso participativo, né, de uma demanda de cidadania que pediam à Constituição expressão de uma democracia direta, né, e falava num plenário, né, da tradição oligárquica brasileira pós-colonial, né, mas com todos os desvios do experimento colonial que no Brasil, mas em toda a experiência onde o colonialismo se exercitou, mediada pelo racismo, pelo patriarcalismo, pelo patrimonialismo, né? Homem de bem na Constituição de 24 não é o que tem dignidade, é o que tem renda. É o proprietário, né? Uma realidade de negação de direitos e de recusa de reconhecimento do humano que existe no social, inscrito, por exemplo, na subjetividade ativa do trabalho, do gênero, né? O trabalhador alienado do humano porque é escravo, a mulher alienada do humano porque é propriedade do marido, é um corpo que é devido ao marido, né? Lembram do Código Civil e a exigência de cumprimento do débito conjugal, né? Que é a entrega do corpo, né? Aliás, a Alessandra publicou hoje ou ontem um artigo que traduz muito bem essa visão, né, de o que é o experimento colonial, né, que é a distinção, dirá Victor Nunes Leal, entre a cultura do favor, entre os oligarcas, entre os clientes, né, entre os parentes, né, daí o nepotismo, né, em face de uma sociedade que lida mal com a construção dos direitos, porque os direitos não são doações, são conquistas, né? O texto da Alessandra é sobre como se construiu uma política de cotas, como uma condição de resgate histórico e social de direitos, né, que ainda precisam ser mediados por uma leitura de que os direitos são emancipatórios, como vocês dizem na convocação, realizam a liberdade, né? São uma expressão da enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade, isso é Roberto Lira Filho, né? Mas não são os artefatos legislativos que se estoquem em prateleiras normativas, né? Porque os direitos não são quantidades que fazem parte desse acumulado estocável, eles são relações, e as relações, na medida que desafiam, né, as formas de existir, de resistir, de se definir identidades, de se emancipar subjetividades, né, elas se expandem permanentemente. Daí que Marilena Chaui diga que a democracia não é uma forma de governo, é uma forma de sociedade. E é uma forma de sociedade porque o que caracteriza a democracia é ser um experimento constituinte de direitos, que não precisam ainda estar formalizados nos artefatos normativos, já se instauram no social pela configuração das próprias relações.
E a medida do relacional é o expandir-se fora das opressões e das expoliações. Em última análise, é o humanizar-se. Porque sabemos, né, que o humano não é uma derivação da biologia, não é o movimento celular que nos constitui. Isso também é a nossa matéria-prima. Não é sequer o sopro, né, que uma divindade faça na nossa venta para nos almar, né? Mas é o tornar-se sujeito na história. Isso dizia Hegel. Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. E o tornar-se humanos é um percurso na história, o que leva também a escritora Simone de Beauvoir a dizer hegelianamente, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres, né? E, por conseguinte, Marilena diz que isso é uma forma de sociedade, não é uma forma de governo, e criar direitos é o que designa a democracia. Aliás, a Constituição sabe disso, porque a reboque daquele elenco do artigo 5º, né, dos direitos que ela designa, no parágrafo, ela ainda vai acentuar que aquele elenco não exclui outros direitos. Que outros direitos? Os que não estão no elenco. Quais são esses? Ela diz, os que derivem da natureza do regime. Ou seja, se o regime é democrático, a sua natureza é a de criação permanente de direitos. É por isso que o professor da Marilena, o Claude Lefort, fala que a democracia é invenção de direitos, né? E a Constituição continua, né, no parágrafo 2º, ou dos princípios que a Constituição adota, né? E a Ivana vai nos dizer que princípios são esses? Os direitos humanos, né? Que são enunciações políticas no entrelaçamento das tensões que se fazem no social, né? Que vão instituindo direitos para além das declarações, para além dos monumentos, para além das ideias, né? Porque os direitos não são derivações também dos monumentos, das declarações e das ideias. Eles são lutas históricas inscritas no percurso dramático de conquista de direitos, né? Como dizia Herrera Flores, né? Eles são inventados. Ele tem um livro que chama A Reinvenção dos Direitos, né, Humanos, né? Eles são lutas sociais por reconhecimento, né? Ele o faz numa linha mais materialista, mas é a mesma coisa que o Honneth, numa linha mais idealista, coloca, né, a partir até da escola de Frankfurt, também dizendo que é preciso lutar por reconhecimento de direitos, né? Curioso que eu fazia, hein? Queria só colocar um ponto. Nessa situação, nessa histórica, em que, como o senhor bem colocou, o papel do Plínio da Arruda, nesse humanizar, será que o Ministério Público conseguiu se manter até hoje nesse caminho do humanizar? Daí, a Alessandra participou outro dia comigo e com o professor Boaventura de Souza Santos de um debate que alguns de vocês acompanharam num desses programas de blog, acho que era do Conde, né, Alessandra? Acho que era o Conde, o Gustavo Conde, né? E ali a gente ficou muito claro, né, o que no Boaventura era um otimismo trágico, que na fundo é uma espécie de pessimismo, e no meu caso era um pessimismo esperançoso, quer dizer, faz a leitura dramática da realidade, mas sempre pensa a realidade que se transforma pelo nosso protagonismo, pela capacidade ativa dos sujeitos, né? E então, confiança de que o cinza do tempo, o sombrio do tempo, não é apocalíptico, é uma oportunidade de transformação, é uma agudização da nossa consciência que é ativada pela história, mas que nos empurra para a política transformadora. E, nesse salto, o mediador é o direito.
né? Porque o direito é a linguagem da esperança, é a linguagem do ainda mais, é a linguagem do utópico. Né? O utópico, naquela perspectiva, é de um pensamento de transformação. Né? Então, nesse meu otimismo, eu sempre li que a promessa da Constituição de um Ministério Público de Cidadania foi realizada de maneira a se incardinar na cultura do órgão essa energia utópica. E eu não tenho dúvida que ela está presente. Na UNB, nessa conjuntura, logo depois, 2006, 2007, 2008, nós criamos um Observatório da Constituição e da Democracia. Era uma publicação mensal de um tabloide de 24 páginas, que tinha esse caráter de observatório da Constituição e da democracia. Observatório não no sentido do contemplativo, observatório no sentido de orientação para a nossa ação, em que o pensamento é pensamento de transformação. Então, o observatório era fruto de grupos de pesquisa, o grupo Direito Achado na Rua, o grupo Sociedade, Tempo e Direito. Né? Então, éramos coordenadores do tabloide, professor Menelik de Carvalho Neto, eu, professor Alexandre Bernardino Costa e professor Cristiano Paixão, que é membro do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho. Né? E no observatório, nós tínhamos alguns observatórios específicos, observatório da cidadania, observatório do judiciário, observatório do Ministério Público. E a coluna do Ministério Público era sempre produzida por membros do Ministério Público. Era um acordo que nós fizemos com a Associação Nacional do Ministério Público. Na época, o presidente era Nicolau Dino, né, que também é hoje nosso colega professor na UNB. E ali sempre tinha um membro do Ministério Público fazendo uma leitura do social e do político na perspectiva da cultura do Ministério Público. E ela respondia assim como você colocou, Daniel. Não tem um artigo que um membro do Ministério Público tenha elaborado naquela coluna, ainda que, às vezes, algum de seus autores pudessem depois ter se investido de maior hierarquia no sistema e ter, vamos dizer assim, inclusive uma autora que esteve na coluna, faz textos brilhantes na coluna, e depois virou Procuradora-Geral da República. Né? Então, já deu até para identificar, porque não tem muitas, né? Só tem uma. Né? Mas, mesmo ali, as formas de se manifestar era de que o Ministério Público era uma espécie de parteiro da emancipação. Agora, como vivemos numa sociedade pós-colonial, naquela linha, né, de que o pós-colonial não é o fato de que ignoramos que nos tornamos independentes da metrópole, é que ignoramos que a colonialidade permanece em nós, na cor da nossa pele, no nosso olerite, né, nas nossas prerrogativas, no nosso gênero, na nossa classe, né? E até na nossa cabeça, na medida em que, por exemplo, o colonial ainda está inscrito nas estruturas curriculares da nossa formação. Então, eu diria, né, que eu tenho essa confiança, esse otimismo crítico que representa não ter me decepcionado. Como o ministro Pertence diz, criamos um monstro. Eu creio que não. Nós criamos uma estrutura valiosíssima, que precisamos e temos a responsabilidade de salvaguardar, de preservar e de lembrar quais são os fundamentos que a definem, que são aqueles que não só estão inscritos na Constituição, tal como o Constituinte definiu, né?
mas que são aqueles que estão presentes no nosso imaginário, na medida em que fazer aquele desenho representou traduzir no constituído o que era a demanda do instituinte. E, portanto, pensar uma sociedade que só se democratiza se ela se abrir à perspectiva legítima de organizar a liberdade socialmente estabelecida, a condição emancipatória, a expansão dos direitos, a expansão dos direitos, que os direitos se expandem. Não há limites para a expansão. O humanizar-se é um processo sem fim, não há limites para o emancipar-se. A cada dia nós desvendamos novas categorias do que se chama o expandir-se do político, do social, do jurídico, a cada dia. Né? Os direitos são redefinidos na semântica, nos conceitos, na materialidade que ele traduz. Né? A gente, a cada dia, faz essa disputa e, claro, como isso não é feito no vácuo, é feito no contexto das tensões vivenciadas, nós temos que discernir entre nós o que a gente carrega de condição pós-colonial nas nossas práticas e nossa maneira de ver o mundo. Né? Então, eu sim creio, porque se fizemos o desenho, é porque ele foi inferido do real. Ele não é uma abstração, nem é uma projeção delirante. Cada uma daquelas categorias está desenhada num real, um real que tomou forma numa manifestação política, num cartaz, numa faixa, né? Num panfleto, num jornal sindical, num jornal de movimento social, num editorial de um jornal crítico, num texto de teoria crítica que pense que o jurídico também passa por mediações que o transformam do ponto de vista da realidade e do conhecimento, que é o nosso papel que vocês estão fazendo. Quando vocês falam que são um grupo de resistência, significa o que é isso? Né? Quando essa menina coloca atrás dela um cartaz lá de Marielle Franco, o que significa isso? Se eu não me engano, aquele outro lá é Angela Davis. Né? O que significa isso? Então, eu diria assim. Agora, é claro que como nós não estamos nas nuvens, os nossos pés estão fincados nessa realidade, o nosso discernir é problemático. E aí, aquilo que, por exemplo, com Plínio, nos debates da Constituinte e com a CNBB e dentro da UNB, ou no diálogo, né, com as institucionalidades, nós fomos estabelecendo como um projeto bastante realista de debate sobre esses temas. Ou seja, que, para mim, né, se resume a duas exigências. A exigência de nós sempre estarmos numa postura de repensar qual é a função social que nos orienta na condição da política e da institucionalidade. Por exemplo, se somos um órgão como o Ministério Público, qual é a nossa função social? Na configuração de nossa... Porque é uma função social, está definida na Constituição, tem princípios que a orientam, tem designadores, tem, como a gente diz na linguagem corrente, tem indicadores para que isso seja percebido. Né? Por exemplo, está dito lá, esses organismos traduzem função essencial à administração da justiça. Né? Então, o que significa ser função essencial à administração da justiça? O que significa justiça? Castoriadis diz que a justiça não é algo que se estabeleceu num tempo na sociedade. É a possibilidade de uma discussão permanente sobre o que ela representa no social. Né? Essa possibilidade. Né? Então, o que é a nossa função social? O Carlos Eduardo diz assim, se num tempo fomos procuradores da coroa, no outro tempo, nós nos tornamos procuradores do povo. Por quê? Porque, num tempo hierárquico, a coroa era a expressão da dignidade do humano.
Porque fora do espaço constitutivo da nobiliarquia da coroa, o humano não estava atribuído. Não era humano o gentio, não era humano o indígena, o silvícola, não era humano a mulher, não era humano a criança, não era humano o trabalhador. Então, não há, é a pergunta que o José Murilo de Carvalho se faz no seu livro Os Bestializados, quando, depois da proclamação da República, comparando a cidadania pelo sufrágio e a designação de soberania popular em decorrência da capacidade ativa de eleger um dirigente, e constatando a exclusão, ele faz a pergunta que conduz o seu livro: há povo no Brasil? Né? E aí ele vai ver o que é uma cidadania de exclusão. Mas aí ele vai fazer a leitura não pela função social inscrita na autorrepresentação que temos, inclusive no direito de nós, os incluídos. Ele vai ver onde está a cidadania na reivindicação social por inclusão. Então, ele não vai ver, por exemplo, a representação do direito a partir do voto. Ele vai vê-lo a partir do protesto. Então, ele não vai estudar o código ou não vai estudar a letra formal da Constituição. Ele vai estudar a revolta. Ele vai estudar os panfletos, as faixas, ali onde o grito do excluído está incluso, onde a justiça, diz Camus, né, é o núcleo de toda a revolta. Está no Homem Revoltado, um livro célebre dele. O núcleo de toda a revolta é um sentimento de injustiça. Então, ele vai dizer, né, que enquanto não se instituir uma cidadania de participação ativa, né, que não está no voto, né, ainda mais se os militares conseguirem, como agora conseguiram, né, participar da comissão de supervisão das eleições, né, fazer algo que, no caso deles, parece ser, né, o de serem gendarmes, né, da oligarquia, né? Aliás, eu escrevi um artigo essa semana também que não são as maçãs podres que estragam a fruteira, é a nossa omissão de não tirá-las da bacia. Né? Aí lembrava, né? Olha, lá na Bolívia, o Ministério Público indiciou a presidenta, o chefe das Forças Armadas, o chefe de polícia, estão todos cumprindo pena. Justiça de transição, não é isso? Então, eles que se acautelem, né? Porque em algum momento alguém vai dizer basta. Eu acho que quem vai dizer basta é o Ministério Público. Se ele for capaz de deixar de ser um procurador da coroa para ser um procurador do povo, né? Minha confiança está aí. Então, função social, a gente tem que balizar isso, né? Como é que a gente se desenha na transformação do real que nos inscreve na vida política e nos define nossos papéis sociais. E a outra questão, que é por conta do nosso exercício, que é ser mediador do jurídico. Então, é concepção de direito. É concepção de direito. Né? No direito achado na rua, a gente tenta dizer isso. O direito não está nos livros, está na rua. O direito não está na representação abstrata de uma sociedade idealizada, está nos processos políticos, está na disputa narrativa sobre como nós nos associamos para construir um projeto de sociedade. É o que está no texto da Alessandra sobre políticas de cotas. Né? Lembra? Foi através de uma DPF que a gente foi discutir isso no Supremo. Né? Mas não foi em derivação da lei. Tivemos que discutir no Supremo se isonomia se lê do ponto de vista da igualdade formal, né? Ou se lê do ponto de vista da igualdade material. Tivemos que discutir no Supremo se a constituição do direito é atributo de um estamento ou de uma expressão singularizada da ação política, uma bancada da Bíblia, do boi, da bala, ou se é uma autonomia na linha das conquistas históricas sobre a possibilidade de escrever projetos. No caso, a autonomia da universidade.
Não havia lei, né? E isso que os democratas tentou dizer na DPF, né? E, todavia, o Supremo reconheceu que era constitucional, porque ali nós não estávamos aplicando um texto bruto, nós estávamos definindo posições constituintes a partir da elaboração do texto constitucional. Estávamos inferindo do texto a promessa contida pelo Constituinte, que foi, por exemplo, o que, apesar do Ministério Público, inclusive de Goiás, né, quando se discutiu as turmas especiais assentadas da reforma agrária, né, a mesma coisa, dizer, né, que a isonomia, a autonomia da universidade e o protagonismo dos sujeitos sociais disputavam as posições constituintes na semântica, ocupar, invadir, né, ocupar, invadir, na semântica, função social da propriedade da terra, né, e não absolutização da propriedade da terra, historicidade dos fenômenos, e clamor social. O acordo do STJ diz que clamor social não é um elemento que possa ser arguído como maneira de definir um piso de interpretação, porque isso pode ser orquestrado. A gente sabe, 16 para cá, por isso que se diz que o golpe foi midiático também, não é isso? Mas, sobretudo, foi uma apropriação possessiva da normatividade. Aí eu acho que todo mundo entrou nessa, inclusive professores de direito, Ministério Público, juiz, mas não o sistema. O sistema continua trabalhando dentro de si a autocrítica, capaz de identificar quais são as teorias de sociedade e de justiça que nos abre a exigência do olhar vigilante sobre o justo. Essa expressão é do Canutilho. As exigências do olhar vigilante sobre o justo, que se inspira em teorias de sociedade e de justiça, mas que não se deixa aprisionar no estiolamento formal de um modo de perceber o direito, que, por exemplo, seja um sistema positivista da legalidade redutora do jurídico. Canutilho, na teoria da construção do direito constitucional, aliás, é uma das entrevistas que nós fazemos no tabloide a que eu me referi, Constituição e Democracia, Observatório, é uma entrevista com ele, em que ele fala dessas posições constituintes e aponta para as práticas sociais, aponta para o direito achado na rua, né? Outra entrevista que fizemos lá foi com Antônio Augusto Cansado Trindade, que recém faleceu, titular de 2 mandatos de presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estava no exercício da judicatura na Corte Internacional da ONU em Haia, e que dizia, né, que o principal obstáculo para a internalização no direito nacional das promessas contidas nos tratados e nas declarações era o obstáculo do positivismo, que é outro ponto, Daniel. O Júlio já ouviu eu falar isso várias vezes. O obstáculo do positivismo impede a percepção do jurídico que não fique aprisionado, estiolado no formalismo legal. Porque o formalismo legal ele pode até ser legítimo na sua elaboração, mas essa legitimidade precisa ser examinada, né? Porque todas as ditaduras produziram legislação, inclusive a brasileira, que manteve Constituição, manteve Supremo Tribunal, manteve tudo. Claro que afeiçoou o seu desempenho com medidas brutais, caçou ministro do Supremo, assassinou opositores, né? Criou maiorias artificiais, como os biônicos no Congresso, né? Mas manteve o formal. Hitler também manteve o formal. Quem já viu aquele filme Julgamento em Nuremberg, o de Kubrick, que é a versão que nós deveríamos todos ver, porque ali, naquela versão, não são os chefes de campo que estão sendo julgados, são os juízes e os promotores. São os juízes e os promotores que se defendiam dizendo que aplicavam as leis. E foram condenados à morte, inclusive. As penas não foram executadas porque o arranjo de reconfiguração política na Europa levou a comutar as penas. O filme, aliás, retrata isso. Mas gente que a gente estudou,
ou como em Vichy, em que a lei penal ex post factum para executar combatentes da resistência foi elaborada no interesse de Vichy e da ocupação alemã por Barthélemy. Olha, ministro da Justiça de Vichy, o formulador para nós da teoria da irretroatividade da lei. Criou lei ex post factum para condenar combatentes da resistência, presos por diferentes razões, mas que se justificou um julgamento, está num filme de Costa Gavassi, Sessão Especial de Justiça. Né? Então, eu diria assim, eu queria encerrar aqui, né, dizer que faz parte da resistência salvaguardar a promessa que a Constituição deu de um Ministério Público da Cidadania. Isso não é uma expressão retórica, está nos textos, está na exposição de motivos de Plínio, está Plínio de Arruda Sampaio, né? Não é Plínio Velho de Roma, né? nem Plínio Salgado do integralismo. Está nos documentos, né, que a melhor leitura de um direito que seja emancipatório, que não precisa ser o direito achado na rua, mas está presente nas teorias críticas do direito, mesmo em autores liberais, que tenha consciência, né, de que uma teoria de justiça é fundamental para se pensar uma concepção de direito, mesmo um Rawls, né? É de um Rawls que Amartya Sen tira a sua ideia de desenvolvimento como liberdade, né? Porque pensa uma teoria da justiça. Então, faz parte dessa resistência resgatar essa dimensão constitutiva do jurídico. O que vocês fazem? Vocês transformaram a prática funcional dos promotores de justiça do interior, do termo de bem viver que eles faziam, que é o acordo de gaveta para conciliar as tensões de comunidade, em ajustamento de conduta, vocês tiraram isso. Vocês tiraram da dimensão constitutiva da justiça, como mediação, né, que o processo, os autos, não é o único auditório no qual vocês falam, e vocês criaram audiências públicas, puderam criar, né, possibilidades de diálogo. Né? Quantos diálogos o Ministério Público pôde inferir, né, para poder construir mediações de realização que implique designar uma atuação orientadora da concretização democrática e da justiça por meio de uma institucionalidade, né, que vincula, aí sim, no processo. Né? No processo, né? Então, resistir é salvaguardar isso, que é a dimensão de um Ministério Público da Cidadania, que é o desenho, que é construído filosoficamente pelas teorias críticas que se orientem por representações da justiça e da sociedade no tocante aos valores, né, que a gente compartilha, valores democráticos, valores de solidariedade. Né? Resistir nesse sentido, mas é repensar na prática dos agentes, né, que tem seus limites de classe, de gênero, de raça, de renda. Né? É muito dramático, né? A gente, por exemplo, ser neutro quando um miserável pede a manutenção de seu lugar na rua, ou num despejo, ou numa condenação, né? Mesmo que seja penal. Né? Então, aí os filmes da Guta Ramos para mostrar isso. Né? Agora, mais um recentemente que ela está lançando. E quando a gente tem um bom olerite, uma boa gratificação de paletó, de moradia, né? É difícil a gente discernir. Eu, por exemplo, não aceitei ser candidato à reeleição na reitoria porque eu não queria ser arrebatado pela ilusão e pelo deslumbramento da função.
Eu era tratado todo dia como magnífico, 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 exceto pelo sobrinho do Darcy, que me chamava de esplêndido, porque foi assim que o Darcy falou, brincando, a partir de uma saudação que recebeu aí em Goiânia. O prefeito se atrapalhou com o tratamento, tratou o general de excelência, o bispo de reverência, e quando chegou no reitor, se atrapalhou, em vez de dizer magnífico, disse esplêndido. A gente começa a achar que é. A gente começa a achar que é. A gente se imbrica na burocracia, né? Aí começa a achar que ali é o reino de Pangloss, o melhor dos mundos, né? Se aliena do funcional que o pesquisador precisa ter como professor, né? Eu falei, não, não pode, não deve se... Não sou contra a reeleição, sou contra a reeleição minha, né? Para não me deixar arrebatar pelo deslumbramento, pelo arrebatamento, né? Então, acho que a gente tem esse dever, né, de resistir nesse sentido, de saber que nós não estamos aqui porque nós somos a iluminação do pensamento no mundo, né? Nós fomos colocados nesse lugar por um social dramaticamente confiante em nós, né? Quem desenhou o modelo do Ministério Público na Constituinte foi o social organizado, foram os movimentos sociais. Aliás, desenhou tudo, desenhou o SUS, desenhou a representação da advocacia da União Pública, a advocacia pública, desenhou tudo, não fomos nós. E desenhou a convicção de que, por exemplo, a advocacia tucur, ela cumpre uma função social, né? Não é uma função vicária, né? Claro que você pode ganhar dinheiro, pode montar sua banca, pode ter seu prestígio, né? Agora mesmo foi para a Academia de Letras José Paulo Cavalcante, grande advogado, né? Mas o que a Constituição desenhou, e isso a gente precisa resistir, é um desenho de função social que precisa ser completado. Mas o Ministério Público sabe, seus membros sabem disso, né? Nem todos, né? Porque isso dá muito poder. Olha o poder que tem de frequentar as recepções, de depois ganhar uma sinecura em algum lugar, ter uma cadeira no Supremo, sei lá. Olha o poder que isso dá, né? E aí, agora vão exercitar esse poder disciplinarmente, como está o meu querido amigo Luiz Carlos Valois, lá em Manaus, né? Porque humaniza o sistema de execução e está fazendo porque ele é um subversivo, está fazendo porque o Supremo disse que há um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário, né? E a outra é essa, né? Que é o que o direito está na rua diz, né? Que a gente aplica o direito, mas qual direito, não é isso? Qual direito? E a gente tem que fazer esse inquérito permanentemente. Não é chutar, né, o funcional do que eruditamente se construiu como paradigma racional. É saber que o paradigma jurídico racional é moderno, porque é datado, é estatal, porque é funcionalmente uma experiência do social estatal, né? Mas não exclui outros direitos. Não é o que está sendo discutido no Supremo em relação à reivindicação dos indígenas sobre os seus direitos ancestrais e que não podem ser iludidos pela falácia agronegociante de um marco temporal. Né? Aliás, o relator já disse isso, é uma falácia. Porque também ele disse, até quando demarca, o Estado não cria direitos, o Estado orienta a burocracia para respeitar um direito que é anterior a ele e que é legitimado do ponto de vista dos fundamentos teórico-metodológicos inscritos na cultura do conhecimento do jurídico, né? Então, discutir a função, fazer esse papel, né? Que eu acho que as organizações que vocês elaboraram, né? Escapando daquele clube de recreativo literário das antigas associações, né? Que eram como que braços de implementação das suas prerrogativas e de suas vantagens, né?
as associações incorporam a tese de que elas têm que politizar o debate para debater função social e cultura jurídica da formação dos operadores. Cultura, qual é a nossa cultura jurídica, né? Debater os currículos, né? Quando tomou posse na presidência do Supremo, o ministro Lewandowski disse que o mandato dele deveria ser caracterizado por 2 fundamentos que ele implementaria como razão de ser da sua presidência. Primeiro, universalizar as audiências de custódia, quer dizer, um compromisso com os direitos internacionais dos direitos humanos, porque foi a Corte Interamericana que implementou a exigência de organicidade dessa aferição que o juiz deve fazer, e que muitas vezes não faz nem por ignorância, faz por preguiça. Deixa de o que o Boaventura chama de razão indolente, né? Razão preguiçosa. E segundo, ele dizia, capacitar os magistrados brasileiros, porque os dados de pesquisas indicam que os magistrados, o que significa que os membros do Ministério Público e os advogados não conhecem os direitos humanos, porque não tem essa forma de aprendizagem nas escolas de direito, nem nas escolas profissionais, escola de advocacia, escola do Ministério Público, escola da magistratura. Acabei de falar agora, ontem, para juízes do Acre. E estou dando aula para juízes do Amapá. Não sei o que eu fiz lá, Alessandra, mas eu saí de lá, eles criaram uma coluna no jornal que se chama O Direito Achado nas Ruas, nos Campos, nos Rios e nas Florestas Amapaenses. Estou lá vendo desembargador, juiz, falar em direito achado na rua, tá certo? Achado nos rios, né? Achado nos campos. Então, essa discussão sobre o direito que tem que ser realizado enquanto compreensão, né? Que, por exemplo, dizia o ministro Lewandowski, tem que ser nesse diálogo aberto, porque ele dizia assim, né? 40% dos juízes brasileiros não tiveram formação, somente 40% diz ter tido informação sobre direitos humanos na escola, tanto a de bacharelado quanto a profissional. E menos de 6% dizem conhecer ou ter aplicado em algum momento um enunciado derivado da jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. É por isso que o Supremo recua, né, na DPF 186 da anistia, né? E é por isso que a gente não pode punir general aqui que cometeu crime contra a humanidade, porque a gente diz que a anistia é válida até se for autoanistia, né? Então, eu acho que é isso que um grupo como Resistência, como Transforma o MP, tem que fazer, se descolando do oficialismo, do formalismo, do funcionalismo, para se pensarem como inteligências livres, que não são inteligências jupiterianas, quer dizer, não significa assim o jurista sair da cabeça de Minerva armada como uma expressão do Ministério Público. É refletir no seu coletivo, como vocês fazem, no seu coletivo, né? A função social que realizam e o jurídico que conhecem e que reproduzem na sua prática. Então, é isso. Eu paro aqui para a gente ter uma meia hora de conversa, porque eu tenho que correr para a faculdade, morrendo de medo, vou de máscara, vou com tudo, né? Porque a nossa direção lá, da universidade, né, entendeu que a gente volta ao presencial. Né? E eu vou entrar numa turma de 60 alunos numa sala que só cabe com 50. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Assim, eu vejo aqui, eu faço das minhas palavras do colega Marconi, as suas aulas são sempre maravilhosas. Marconi deve estar acompanhando aí, porque ele está aqui conosco, está aqui conosco. Ontem ele ficou assim inquieto, porque no final da aula com o Tribunal de Justiça lá do Acre, né, desembargador presente, não sei o quê, tinha um sorteio de um livro
do direito de Estado na rua, né? E aí os organizadores do evento, o desembargador lá, diz assim, vamos fazer o sorteio assim. O senhor diz o número e a gente atribui aí ao inscrito, né? Que número o professor disse? 13. Aí, Mas é porque ontem foi dia de Santo Antônio, né, professor? pois o que eu falei, né? Quando eles começaram a rir assim, eu falei, que você está rindo por quê? Você está pensando em Lula? Eu estou pensando em Santo Antônio. Professor, assim, a gente poderia ficar aqui muito tempo ouvindo, mas a gente sabe dos seus compromissos, por isso eu queria passar a palavra para o nosso colega Helder do Transforma MP, que ele queria fazer uma Tá. pergunta para o senhor, trocar uma ideia com o senhor também. Helder, Certo, por favor. certo. Olá, bom, antes de mais, é uma honra encontrar novamente, né? Encontrei pessoalmente lá em Porto Alegre, o professor José Geraldo, né? Que faz jus à fama, né? E elogio a sua memória. Me lembra um pouco até o falecido e eterno presidente do PCdoB, o João Amazonas, que numa histórica entrevista daquele programa Roda Viva, ele fez uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Ele mandava os entrevistadores em sequência, de 5 em 5, algo assim, fazerem as perguntas longas. E ele voltava e começava a responder na sequência. Ao ponto que, quando ele chegava no último, o jornalista já havia esquecido o que ele havia perguntado. Né? Uma memória privilegiada, realmente. Pois bem, professor, que belo aprendizado que o senhor está nos proporcionando. Eu tenho, né, se eu não chego a dizer uma discordância que eu não ousaria tanto, mas uma modulação e talvez um direcionamento estratégico do discurso. É um discurso força, o da produção e preservação dos direitos, que o senhor historiou tão bem, né, trazendo até La Boétie, é um livro tão maravilhoso quanto o Negligenciado, né, dele. Isso convence o estudante, isso convence a população agora, no curto prazo, acoplado ao simples argumento que eu venho utilizando com as pessoas na rua. Até numa discussão entre dois lixeiros, dois garis, né, me meti no meio, eu disse, meu amigo, é muito fácil. Quem melhorou de vida, vota na situação. Quem piorou, vota na oposição. A gente imagina que a luta pelo direito é a luta principal, mas o golpe de 2016, a maneira como foi dado e institucionalizado até agora, bem como o fato histórico de que na Alemanha do pós-guerra, que foi aqui mencionado, a Corte Constitucional indeferiu todos os pedidos, todas as ADINs contra o governo Adenauer, menos uma, e deferiu todas as ADINs contra o governo Willy Brandt, menos uma. Foi até uma coisa coincidente, porque o Adenauer era de direita, o Willy Brandt era o Adenauer era de direita, conservador, e o Willy Brandt era de esquerda. O fator real de poder, quem domina a política porque representa os proprietários da economia, os proprietários dos meios de produção, essas pessoas são mandatárias dos reais donos da sociedade. Então, é preciso ter a clareza de que um trabalho de base, cujo fruto nenhum de nós aqui irá ver, junto à classe trabalhadora, essa classe trabalhadora multifária, que vem se reinventando com o tempo, com o trabalho eletrônico, doméstico, etc., esta classe terá que tomar o seu destino nas mãos, terá que reinventar a estrutura de poder econômico, porque, senão, ganha-se uma eleição agora, passa-se 10 anos para reconstruir o arcabouço de direitos que nós vimos ser destruído agora, e quando começar a se arranhar a base da sociedade, que é
distribuição de riqueza, não é de renda, de riqueza, virar um outro golpe. Isso já aconteceu sempre, em todas as vidas. Toda a vida. Na América Latina, década de 50 para cá, foi o nosso histórico. Então, o que eu ressalto? O nosso curso está correto, o nosso curso é estratégico. Uma fala mais revolucionária para um público amplo assim, irá ter uma repercussão. Mas é importante manter aqui na prateleira, nos nossos olhos, que o trabalho de base perante a população oprimida e trabalhadora é o essencial. Pois a luta de direitos ela é solapada a cada sequência de golpes que nós sofremos. Não podemos arranhar só a superfície, vamos ter que ir ao âmago da questão. Essa observação que eu teria que fazer apenas, e desculpe pela extensão. Eu respondo agora ou vai ter uma sequência? Pode Dos 5, para ver se a minha até memória é melhor do que a do Amazonas. Até por conta do seu horário, professor. Olha só, deixa eu dizer, não há discordância entre o que representa as nossas posições, não há. O que há é a perspectiva, né? Por exemplo, o Paulo Freire, que trabalhou muito com o discernimento do ponto de vista dos oprimidos, não é isso? Escreveu uma pedagogia dos oprimidos, né? E também uma pedagogia da autonomia, né? Ele operou com uma categoria de um sociólogo marxista, romeno-francês, que era a categoria da consciência, que esse sociólogo distinguia em duas dimensões. O que chama de consciência real, aquela que é aferível, uma pesquisa, um survey recolhe, né? Essas que a gente vê de sistemas de consumo, a sistemas eleitorais fazerem, né? E o que ele chamava de consciência possível, que é aquele O professor caiu. Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui. Gente, avisa lá, que agora eu estou aqui num pé e no outro. Ele caiu total. Caiu. Vou mandar mensagem para ele. Bom, eu até mandei uma aqui já.